Olá, boa noite. Sexta-feira, 30 de dezembro. O ano está indo embora. Vem aí 2017 e a TVU cheia de novidades, com muito mais informação para você no canal 55 HF, no 11 da NET, em tvuplay.tv.br ou através das nossas redes sociais. Nesta quinta-feira, a gente já fez uma parte da nossa pequena retrospectiva aqui do 21h30. O programa iniciou lá dia 5 de setembro, a gente já mostrou ontem entrevistas com políticos, né, que passaram aqui pelo programa. Pois bem, hoje a gente segue lembrando a você alguns momentos muito especiais dessa programação de setembro até este 30 de dezembro. Fiquem com a gente! Neste 30 de dezembro, vamos relembrar alguns dos principais momentos de pessoas que passaram aqui no nosso estúdio conversando a respeito de saúde. Foram vários os médicos, foram várias as dicas e, é claro, o 21h30 se preocupou muito em manter você bem informado sobre diferentes aspectos dos cuidados que a gente deve ter com o nosso corpo. Confira algumas das principais entrevistas da área da saúde. E nos livros é JJ Camargo. É numerologia? Não é? Boa noite, prazer tê-lo aqui mais uma vez. Prazer, Felipe, um prazer é meu. Não tem nada de numerologia nisso. Eu acho que do ponto de vista de marketing ficou fácil essa nomenclatura. JJ Camargo. E a iniciativa, na verdade, foi muito influenciada por decisão do Ivan Pinheiro Machado, da LPM, que achou que era uma coisa assim, do ponto de vista gráfico, agradável, né? É verdade. Mas na universidade muitos me chamam de JJ. E tem alguns preguiçosos que, para simplificar, J só, né? Uma coisa que eu faço muito, que me encanta muito, que é o convívio com pacientes transplantados ou em lista de espera para transplante. E eu incorporei duas histórias nesse livro de um grupo que transplanta fígado em Recife. E que é um bravo. Esse Cláudio Lacerda é um cirurgião de lá, que num período assim de 7 ou 8 anos fez mais de 1000 transplantes de fígado no Nordeste. Isso significa uma determinação incomparável, porque num ambiente pobre, num país subdesenvolvido, obter esse volume de transplante significa que ele é insuperavelmente determinado. Tem uma história aí que eu gosto muito, que é o título de um livro que ele escreveu para contar histórias relacionadas com o transplante, que é a história de uma menininha de 4 anos que estava na lista de espera para transplante de fígado, quando ele recebeu um aviso de que tinha um caso de morte encefálica em Maceió. Quando ele foi providenciar o helicóptero para buscar o órgão, veio a notícia do burocrata que essa hora helicóptero não temos, né? Como era uma chance muito remota de conseguir um doador, eles estavam encantados com a possibilidade de salvar essa menina. Essa rejeição inicial absolutamente o abateu, né? E é interessante, Felipe, quem convive com burocrata sabe o sofrimento que é para o burocrata quando ele assume que tem que passar por um burocrata do nível mais alto, porque ele não conseguiu resolver. Sim. Né? Tem uma pesquisa da Blanca Verlang e da Vivian Roche Borges, lá da PUC, que elas constataram, na zona norte de Porto Alegre, em 534 adolescentes que elas pesquisaram, que é um N bastante significativo, que 36% desses jovens tinham desesperança. Desesperança. Nós não éramos acostumados a atender crianças. Semana passada... Criança. Semana passada... Criança com depressão. Não, com tentativa de suicídio séria. Nós tivemos a semana passada 2 meninas com 12 anos de idade internadas na UTI do Hospital Universitário de Canoas, por intoxicação medicamentosa. Nós tivemos um menino... Você chegou a entrevistar elas? Qual é a causa disso? O que elas dizem? Uma dessas meninas, uma situação social delicadíssima, né? Uma família muito comprometida, não é?
e assim totalmente abandonadas, rejeitadas em algumas situações. E aí nós pegamos dados do Centro de Informações Toxicológicas, o CIT, da Secretaria Estadual de Saúde, da FEPS, que está fazendo 40 anos agora, e o CIT nos mostra um dado que é estarrecedor. Mostra que da faixa etária dos 10 aos 14 anos, aumentou o suicídio tentativa de suicídio por intoxicação medicamentosa em 26%. E dos 14 aos 29 anos, aos 19 anos, aumentou 44% intoxicação por medicamentos, inseticidas, venenos, agrotóxicos e com ideação suicida. Eu conheci uma pessoa incrível, extraordinária, chamada Colin Gregg. Uhum. Colin, junto com o irmão, eram donos da Greg's Bakery, a maior cadeia de padarias da Inglaterra. Um empresário de sucesso. Ele conheceu uma criança com câncer e conheceu o significado de tudo aquilo que acontece com o paciente, com a família. Disse para o irmão: fica com o negócio, eu vou cuidar de uma missão. E criou a Yellow Brick Road. Eu conheci ele, Diz o que é a Yellow Brick Road. A Yellow Brick Road tu fala melhor que eu, né, Lauro? Porque além de falar, tu sabe cantar. Mas eu canto depois. É a estrada Over the rainbow. A estrada de Olhinhos Amarelos é a construção do caminho da saúde para as crianças com câncer. Eu conheci ele, conheci o projeto. E o sonho dele é que existisse na América do Sul e na África um projeto semelhante. Eu fiquei lá 4 anos. Você foi estudar lá? Fui fazer doutorado. O doutorado lá. E fazer especialização em câncer infantil, eu era pediatra. E voltei com o sonho do Colin Gregg. Que ano é isso? Quando o senhor volta? 1990. 90. 1990, porque o meu sonho era voltar para Porto Alegre, voltar para a minha cidade, voltar para a minha origem e poder, fruto do que eu aprendi, ajudar aquilo que existe nesse símbolo aqui, que em outras palavras significa salvar vidas. Não sei por que eu, como pediatra, acabei me dedicando a cuidar de crianças com câncer, mas quando cheguei aqui vi que era uma missão difícil e que precisava de muita ajuda. Pensei em como isso seria possível, construir e transformar aquele sonho em realidade, aquilo que eu tinha visto em Newcastle. Pensei, tentei e não consegui. Um dia disse para o Mário Marcos, jornalista da Mário RBS. Marcos de Souza, grande figura. E meu amigo do Hospital de Clínicas na época. Só fazer um gancho. O Mário Marcos de Souza, que hoje está na Sport TV, na Premiere, os jogos da dupla Grenal, ou ele ou o Batista estão comentando. É essa pessoa que o Dr. Bruneto está comentando agora, está falando agora. Eu disse: Mário, me ajuda, me apresenta para o Lauro Quadros. Quero contar esse sonho, quero compartilhar esse sonho com ele. Esse ano a gente vê assim que existem leis, existe uma mobilização grande. Só aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o IMAMA há 23 anos, mas ainda não acontece a mudança na mortalidade. Então continuamos ainda com uma doença altamente curável e que todo dia, mesmo para quem tem acesso no consultório, chegam pessoas com estágio 2, 3, 4 da doença, ou seja, estágios que talvez não sejam mais curáveis. Há muito tempo a imprensa vem batendo na questão do toque, né? Se toque. Mulheres, homens também vão falar sobre isso, porque homens são muito mais descuidados, até por ignorância nessa questão. As mulheres não estão se tocando o suficiente para descobrir nódulos. Como é que está funcionando isso? A questão do toque, ela passou muito mais a ser de autoconhecimento do que exame. Uhum.
O exame quem faz é o médico. Certo. E então, nós estamos numa campanha grande para falar assim, exames de rotina, faça com que o ginecologista toque sua mama. Se vai num clínico geral, o clínico pergunta, estás fazendo teus exames de rotina com mamografia a partir dos 40 anos? Então, tem que existir uma série de especialidades ou áreas da medicina envolvidas com essa detecção precoce / prevenção. Os fatores de risco praticamente são os mesmos. Obesidade, sedentarismo, abuso de álcool, cigarro. Então, assim, acho que é toda uma conscientização nova que a população precisa ter e moderação, porque ninguém está dizendo que não é para beber nada de álcool, para não fazer nada comer nada que é bom, né? Mas que a gente está vendo, aumentando as faixas etárias, aumenta a expectativa de vida, o câncer rapidamente vai tomar o lugar número 1 de causa de morte. Coração, modo de usar o manual do proprietário. Doutor Fernando, prazer ter o senhor aqui. Boa noite. Prazer estar contigo, Felipe, sempre. Aliás, em época de feiras, a gente sempre está junto. Né? Sempre está junto. O senhor está sempre lançando, doutor Fernando. Agora eu tinha dado um break aí de 2 anos. Esse livro, na realidade, levei 4 anos para fazer. Esse livro vem em elaboração há 4 anos. Porque ele é um livro bem completo. Eu pretendi que fosse um manual que o sujeito guarda em casa. Aí ele pensa assim, estou com palpitação, abre o livro do Dr. Luquezzi, índice remissivo, lá atrás. Palpitação, página 222. Deixa eu ver se funciona esse negócio. Vamos ver. Vamos ver se funciona esse negócio. Ó, tem Holter aqui que eu já li aqui, que o Holter, eu que já fiz Holter e mapa, mas já vi. Palpitação. Não brinco que não tem. Nos quebramos, assim. Arritmia. Paradoxo. Tá bom. Mas tinha paradoxo francês aqui, pericárdio, pericardite, pilates. Arritmias. Arritmia cardíaca. Página 65. Aí o sujeito vai lá na página 65 e encontra... Arritmias cardíacas são poderosas doenças do coração. O comando elétrico do coração obedece rigorosamente à organização do sistema de eletricidade de uma cidade. E aí o senhor vai discorrendo. E de uma forma muito coloquial, né? O livro tem 5 partes. Na realidade, a primeira, eu descrevo o coração normal, Felipe. Como é que funciona o coração normal? Tem curiosidades sobre o coração muito interessantes. Vimos aí algumas das entrevistas da área da saúde. A gente também recebeu aqui atletas. Tinga esteve conosco, Maicon, capitão, campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio, e também os presidentes da dupla Grenal, Romildo Bolzan Júnior e Marcelo Medeiros. A gente inicia relembrando um trecho da passagem do Tinga conosco. Tu tem uma frase que tu diz que é uma loucura. Tu diz, eu nem sabia jogar futebol direito. Como é que é essa frase? Não, eu digo que eu não era habilidoso. Como tu não era habilidoso? Tu driblou todo mundo ali, cara. A gente improvisa. Não era rápido, não sou alto, como tu tá vendo. E não chutava de fora da área. Eu tinha vários defeitos. Quando tu disse que não estava... Esses dias eu estava vendo no lançamento do teu site, no lançamento do programa de ensino de futebol... Como é que tu trata isso aí? Baitinga. O Baitinga. Não, mas vocês dizem que é um programa... É um curso, não, de formação, sobre a formação de atletas. Né? Tá. Naquele dia eu estava do lado do André Doring, goleiro do Internacional, goleiro do Cruzeiro, goleiro da Seleção Brasileira. E aí tu disse assim, ninguém notava, mas eu não chutava de fora da área. Eu tinha que entrar na área para fazer gol. Aí o André assim... Todos os goleiros sabiam. Eu achava que ele não sabia. Tu nunca chutou de fora da área, né? Não chutava. Mas ninguém sabia que eu não chutava de fora da área porque eu entrava na área também, né? Então aquilo que eu não fazia bem não aparecia também. É o que eu digo, o futebol ele é muito mais do que ser bom tecnicamente. Futebol você tem que jogar com a cabeça. Porque se tu pegar um jogo de futebol, ele dura 90 minutos e o jogador toca 2 minutos na bola. Sabe que a primeira vez que eu vi esse negócio de 2 minutos na bola foi Inter 4, Palmeiras 1, o jogo de estreia do Alexandre Pato, lá no Parque Antártica. Eu nunca tinha visto o scout que vocês recebem.
Né? E naquele jogo, o Newton Drummond, o Chumbinho, que hoje está de volta no Inter, pegou e disse, sabe quanto tempo o Pato tocou na bola? Eu assim, tenho a menor ideia. E eu nunca esqueci, 37 segundos. Porque ele era finalizador, ele finalizou a jogada. E eu disse assim, cara, quanto tocam os outros? Aí assim, 2 minutos no máximo. Ele tocou 37, foi o melhor em campo. Então, fez 3 gols naquela partida. Tem que ser efetivo, tocar certo. É interessante o futebol. Não é aquilo que parece. Então, eu gosto de estudar muito futebol por isso. Michael, como é que foi levantar esse troféu? 15 anos o Grêmio, os torcedores do Grêmio estavam aguardando uma conquista desse nível. Uma sensação muito boa, né? Sensação de dever cumprido. Pelo tempo que o clube se encontrava nesse jejum, né? Depois de 15 anos aí a gente está proporcionando ao nosso torcedor novamente está podendo soltar o grito de campeão, né? Eu acho que fruto do nosso trabalho, né? Passamos por uns momentos complicados, mas sempre de cabeça erguida, em busca do nosso objetivo, que era ser campeão, né? Nós acreditávamos muito, né, que poderíamos conquistar esse título para o nosso torcedor, para a gente, né, para o clube, né, e graças a Deus a gente conseguiu. E esse jejum de títulos pesava na hora de entrar em campo? Vocês se cobravam isso? O torcedor falava com vocês a respeito desse assunto? Sem dúvida, né? A gente andando nas ruas aqui em Porto Alegre, sempre tinha cobrança que tinha que ser campeão, né, pelo tempo que o clube se encontrava sem conquistar um título, né, mas isso era sempre uma motivação a mais para a gente, né, porque a gente sabia que a hora que a gente ganhasse, a gente ia ficar eternizado na história do clube, né, e a gente sempre buscou isso. Eu acho que o jogador tem que viver de conquistas, de vitórias, né, porque é assim que você fica marcado na história do clube. Comigo nesta noite, Romildo Bolzan Júnior, presidente do clube campeão da Copa do Brasil, Grêmio Futebol Porto Alegrense. Parabéns, Romildo, pelo título, parabéns pela conquista. Né? Eu imagino a tua alegria quarta-feira, quinta-feira de madrugada, né? Como é que foi? Apito do juiz, e aí? Quem pensou? Boa noite, prazer te ter aqui. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Quero te dizer que eu não vi os 2 gols finais. Eu também não. Tava indo Eu por um motivo que estava na boca da saída para entrar no campo. Eu que já tinha largado. Porque já tinha ido embora. Aliás, já estava dormindo. Até estava acordado, eu tinha largado. Mas a coisa mais interessante é o seguinte, eu estava ali na boca, e aí saiu o gol do Bolanhos, eu não vi. Mas eu vi o movimento, eu olhei rapidamente para fora, que assim, vi todo mundo saindo correndo para comemorar, eu vou para campo. Né? Aí me dei conta, aí meu filho me segurou. Meu filho me segurou para não entrar em campo, porque ia dar porcaria. Aí fica aquele troço assim. E depois terminou o jogo, mas eu não fiquei sabendo pelas 2 da manhã que foi o jogo, foi 1-1. Eu não vi nem o segundo, o gol do empate. Quando entrou, já entrou na comemoração. Entrou na comemoração e não vi absolutamente nada. Mas eu olhei na televisão, 1-1. 1-1, mas o jogo não foi 1-0. Não, foi 1-1. E um golaço do cara. Golaço, tá bom. Golaço, tá bem. O Groi, sabe que eu não vi o gol, já não estava mais secando essa hora toda do campeonato. E aí, depois eu fui ver os jornais da noite e não me flagrei também, porque no Jornal da Noite eles cortam, né? Só dá a batida do Cáceres, né? Sim. Só dá a batida. Tá. Caçales. Desculpe, Caçales. Aí no outro dia de manhã na Guaíba, o pessoal, porque eu não sei o que, pô, mas o Groi repôs mal. Eu disse, mas o Groi estava na jogada. Sim, mas eu só vi quando o cara bateu. Né? Eu não tinha nem visto o gol inteiro, aquela coisa assim. Também, e o Marcelo dá risada, porque o Marcelo, talvez dos jogadores do Grêmio que comemoraram o título, era o mais contente de todos, porque ele está há muito tempo no Grêmio. O Grêmio fez um projeto com ele de 5 anos de contrato, para ele praticamente ficar conosco até o final da sua carreira. Ele tem uma empatia também com o clube e tal, e ele vibrava com isso, porque foi um grande título até agora de expressão que ele ganhou. Escreveram o nome dele Sim, na história do Grêmio. E tu também, né? Eu tive mais sorte que juízo, porque essa história de tu fazer economia, de tu tentar equilibrar o clube, isso não condiz com uma política de futebol. Mas como a gente também nunca desistiu do futebol, a gente nunca criou uma condição de dizer assim, vamos derrubar o futebol, que seria um processo mais rápido de equalização do clube. Então a gente não desistiu disso e a gente fez uma proposta, um trabalho de segurar os jovens, de apostar nisso, no custo-benefício,
dizendo o seguinte, olha, o primeiro ano foi tal, o segundo ano vai ser melhor, o próximo ano será melhor ainda desses jogadores. E as coisas estão andando de uma maneira tranquila. Conversando com o presidente eleito do Esporte Clube Internacional, Marcelo Medeiros, dia 3 de janeiro ele assume o clube e eu quero saber dele exatamente os preparativos para até 3 de janeiro primeiro, porque depois, aí depois a história é outra. Presidente Marcelo Medeiros, boa noite, prazer lhe ter no 21h30, obrigado por nos atender. Boa noite, Felipe. Boa noite, telespectadores da televisão urbana. Boa noite especial para a torcida colorada. O Internacional está passando por um momento muito delicado na sua história e o resultado das urnas do último dia 10 mostra que a imensa maioria da comunidade colorada deseja novos rumos para o nosso clube. E é essa a nossa determinação. Semana passada, na segunda-feira, já anunciamos as primeiras medidas para que o Internacional possa retornar ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Anunciamos a comissão técnica, anunciamos o diretor executivo, anunciamos o coordenador de análise, montamos o conselho de gestão e ontem, os colorados puderam matar a saudade do seu grande capitão na terceira edição do Lance Crack. Bom, a partir de agora até o dia 3, qual é o trabalho que o senhor faz? O senhor já anunciou o técnico, comissão técnica da Alessandro está de volta ao Beira-Rio. Antes de assumir efetivamente, o que tem que ser feito ainda pelo senhor e por aqueles que vão trabalhar com o senhor? Nós estamos trabalhando constantemente, diariamente, permanentemente. João Patrício, Roberto Melo, Alexandre Chaves Barcelos, Humberto Busnello, José Pacheco. Nós montamos grupos de trabalho para fazer o processo de transição, grupos de trabalho na área administrativa, na área de patrimônio, na área financeira, na área de marketing, na área de comunicação social. E todas as questões da intimidade do clube estão sendo analisadas e aprofundadas para que a gente possa ter uma radiografia da parte administrativa, se eu posso falar assim, mais precisa do Internacional. Por outro lado, o novo treinador, o diretor executivo, o vice de futebol e todos que compõem o futuro departamento de futebol do Inter estão analisando o mercado, estão analisando as condições dos atletas que fazem parte do nosso grupo, que fazem parte do nosso clube e estão voltando de empréstimo. É uma análise delicada, os jogadores se reapresentam no dia 11 de janeiro. É uma janela estreita, intensa, mas nós temos que ser muito cirúrgicos para que a gente possa fazer movimentos certeiros e que a gente possa montar na área de futebol, como nas outras áreas de apoio do clube, a equipe mais eficiente, tanto no departamento de futebol quanto na base. São uma série de ações que estão sendo trabalhadas diariamente até o dia 13 e vai continuar assim durante todos os dias dos próximos 2 anos. Teve muita gente interessante que passou aqui pelo 21h30, porque afinal de contas a nossa pauta sempre procurou ser uma pauta muito variada, né? Tratamos de moda, por exemplo, com as Patrícias, tratamos de futuro com o Dado Schneider, Carpinejar, tantas pessoas que passaram por aqui, tantas personalidades, teve muito papo bacana. Assim, eu tinha um período da minha vida, a melhor aula que eu dava era a última aula do semestre, que eu não fazia chamada, e eu deixava levarem namorado, mãe, deixava todo mundo que era as maiores cagadas que já cometi.
Os caras anotavam muito mais em aula quando eu dizia uma grande burrada, um grande Qual foi a erro. maior cagada que você já cometeu? A maior cagada que eu já cometi... Lá foram tantos. Tem uma Tem, a maior foi a de início de carreira. Ah. Nós tínhamos um clientaço na agência que eu trabalhava, a Scala, né? Que, obviamente, quando pintava a campanha daquele cliente, todo mundo olhava para aquele cliente e deixava os outros clientes menores fora da pauta. E eu não cumpri o prazo para o cliente e ele disse assim, por que tu não cumpriu o prazo? Porque tem campanha do outro cliente, entendeu? Então, eu falei, cagada. O maior cliente tem preferência. Eu disse para o cliente mais ou menos. Te liga. Exatamente. Mas eu disse de ingênuo, não de... Dado, sobre o empreendedorismo, tem muita inovação no empreendedorismo. Você está vendo que essa gurizada, já que tu tem tanto contato com eles, vai inovar muito e empreender muito, um pouco daquilo que eu falava do modelo de negócio. Que eu fico... Tem os de palco, tá? Tem o empreendedorismo bancado por papai, né? E o cara faz uma palestra sensacional, mas ele não fatura, não gera emprego, né? Fala que gera, tá? Então por isso que eles estão... Por isso que o Júlio perguntou isso. Então a moda entrou em mim quando eu vi o meu primeiro desfile de moda, que foi numa festa da uva, e eu olhei aquilo e disse, é isso que eu quero pra minha vida. Entendeu? Eu preciso. Eu não sabia se eu queria ser modelo, se eu queria desenhar roupa, enfim, mas aí comecei a trabalhar como modelo e aprendi muita coisa, porque naquela época não tinha agência de modelo, não tinha maquiador, produtor, stylist, era a modelo que fazia tudo, entendeu? Então ali eu aprendi os bastidores também. Esse arsenal de gente atrás dos modelos hoje, qual é a tua visão? Não, eu só penso, gente, as meninas, tu não precisa mais, as meninas, as modelos hoje elas não pensam, elas são só um corpo, né? Quando não existia esse arsenal, tu tinha que organizar a tua carreira, tu tinha que te maquiar, tu tinha que escolher o sapato que tu ia usar no desfile e às vezes tu tinha que ir na loja antes para produzir o look que tu ia desfilar. Era completamente outro mundo, o que eu só agradeço, porque eu aprendi muito, né? Claro. Com isso. Eu acabei virando uma produtora de moda depois. Pontalte, como é que é? Ah, não, eu gostava de moda, eu sempre gostei muito de ler e ler sobre moda. A história da moda foi uma coisa que sempre me encantou, assim. Mas eu não tinha muita pretensão de seguir carreira nessa área. Eu queria ser jornalista, meu sonho era ser jornalista, eu queria ser jornalista de política, eu adorava ler sobre política, era o que eu imaginava, assim. Pontalte, tu era repórter, atenção, caro telespectador. Para mim é Parenza e Pontalte, tá bom? Senão vai ser uma confusão aqui, né? Então eu já vou... Tu era repórter mesmo, de enfiar o pé na jaca, de sujar o sapato, de botar tênis e ir pra rua. Alagamento, invasão. Nunca de tênis, desculpa, né? Ela era famosa de chegar na vila, fazer buraco de rua de salto alto e trench coat. Não, eu sempre achei que a elegância podia estar em qualquer ambiente. Isso é uma premissa que me acompanha. Mas assim, eu queria ser jornalista mesmo, sabe? Eu queria ser jornalista séria, assim, sabe? De furaço. Não, que jornalista de moda não seja sério. Não, mas eu queria assuntos mais polêmicos. Eu sempre gostei dessa coisa. Só que daí eu ingressei em polícia, e as coisas vão mudando. Eu sempre gostei também, eu sempre gostei de me vestir bem, sempre gostei de moda, sempre fui curiosa sobre o assunto, sempre gostei disso. Aí foi que a coisa foi conduzindo, foi pintando vaga, e a gente foi me adaptando. Sim. Eu queria ficar no jornal. Eu era muito jovem, era meio estagiária ainda, então E quando veio a possibilidade de fazer moda, eu disse, pô, cara, eu sempre gostei, sempre li, conheço tanto, sabe? Eu conhecia mesmo, eu disse, vou ficar por aqui, acho que vai ser legal. E o Brasil estava vivendo um boom da moda. Estava começando São Paulo Fashion Week, estava começando o Rio Fashion Week, então precisava de alguém para escrever sobre esse assunto, coisa que antes não tinha. E daí juntou, né, a fome com a vontade e foi. Acho que o governo Temer, ele, do ponto de vista da legislação em vigor, ele assumiu com a legalidade que isso trazia, mas sem a legitimidade que seria necessária. Criou-se uma expectativa por parte de algumas pessoas de que haveria ali um governo de salvação nacional, tendo em vista os evidentes danos que o governo da Dilma houvera provocado na nossa condição em geral. Aí se imaginou que talvez alguns que Temer conseguiria dar conta. Eu não tinha essa perspectiva e os últimos tempos confirmam essa relação. Acho que uma parcela do governo atual é desastrosa, especialmente porque não só ele não conseguiu retomar o fôlego, eu espero que eu consiga, não desejo o mal da nação, seria tolo, mas ele não conseguiu. Às vezes ele não conseguiu nem compor o ministério por inteiro, e não tem conseguindo. Cada um dos seus ministros principais, a cada momento, vivem sob o balanço daquilo que é a árvore que está sendo chacoalhada
e que de lá pode desabar. Por isso, algumas medidas foram de ordem incompetente, né, e outras elas fazem parte dessa legalidade, que, sem dúvida, ela é boa para uma nação, mas acho que um ato decente dele, no sentido até de natureza nacional, como um homem público, seria a renúncia, de maneira que antes de 31 de dezembro se pudesse fazer no país, né, eleições, em vez de apenas nós termos um processo indireto. Aliás, acho que a própria presidente Dilma, quando estava no governo e sentiu a perda da força, poderia também, né, mesmo com todos os mais de 50 milhões de votos que teve, decidir fazer uma negociação em que, se ela renunciasse junto com o Temer, se convocariam novas eleições, se faria uma passagem de transição, e aquilo que eu mais defendo, que é uma constituinte exclusiva, na qual se possa reinventar nossa Constituição, que é de 1988, quando nem o mundo digital existia, a população era de outra natureza, a informação circulava de outro modo, mas uma Constituinte exclusiva em que os eleitos, de modo algum, eles sejam parlamentares depois. Eu tenho dois motivos que assim, me enchem de orgulho, me enchem de honra. Primeiro que eu fiz duas grandes exposições, essa e a do Rio São Francisco. E a ideia, o Rio São Francisco foi primeiro, né, mas foi uma exposição que ela passou por São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, na Paraíba, e a ideia era que realmente ela viesse para o Sul. Só que uma exposição que era uma exposição muito grande, por questão de custos, nós não conseguimos trazer para o Sul. E isso, para mim, ficou como uma dívida, né? E agora, com esse caderno de roupas, Memórias e Croquis, que é uma exposição de processo de criação, onde o desenho manual, lançamos luz sobre o desenho manual, justamente no momento em que você, para ser artista visual, estilista, você não precisa saber desenhar, né? Você tem os programas de computador, né? Mas justamente por isso vem crescendo o valor do desenho à mão livre. Isso é muito... Essa frase é maravilhosa. Você não precisa saber desenhar. Como não precisa. Diz que hoje não precisa saber desenhar. Não. Você tem os programas de computador que já passam. Diz que o mais importante é a ideia. Né? Mas isso foi até ontem à tarde. Né? Porque de ontem à tarde para cá, o que a gente vê crescendo justamente é o valor do desenho à mão livre. E essa exposição, primeiro nós estreamos em Belo Horizonte e... Tua terra natal. E tínhamos ali já aprovado, junto ao Itaú, mais uma capital. E eu poderia optar, a expectativa deles é que fosse São Paulo ou Rio de Janeiro. Mas eu falei assim, mas eu já fui ao Rio de Janeiro e São Paulo com o Rio São Francisco. Eu não fui para o Sul com nenhuma delas. Né? Então, quando eu falei assim, eu gostaria de ir para Porto Alegre, para outro extremo. Eu recebia muitos e-mails cobrando e tal, mas você não veio e tal. Quem é que te mandava e-mail? Patrícia Pontal? As Patrícias me atormentavam, entendeu? Aquelas gurias são maravilhosas. Mas principalmente os alunos, a moçada em formação, né, da área de moda e design. Eu falava assim, então vamos tentar viabilizar isso. Algumas faculdades de moda e design, tu conhece? Conheço. Tu consegue circular por elas? Eu sou muito ligado ao meio acadêmico, tá? Eu sou da primeira geração de estilistas que saíram da escola no Brasil. E o Brasil, vale lembrar que hoje é o país que mais tem escolas de moda do mundo. É mesmo? Mas batendo no liquidificador não dá nem copo. Mas tudo bem, nós temos muitas escolas de moda por aqui. O marido do Dr. Pompeu estava em cartaz no primeiro ano do Porto Verão Alegre, lá na Sala Carlos Carvalho. E lotou, não tinha mais entrada. E tinha um produtor, Humberto Lopes, que era famoso por ficar nervoso quando lotava a casa. E ela chegava a chorar, às vezes, quando lotava a casa. Se ficasse vazio, tava tudo bem. Pra cá, tá bom. Mas o nome e a foto dele. Ele sabe que é isso mesmo. Então, e ele chegou um casal de deficientes visuais e ele não sabia o que fazer. E o Zé disse, manda para algum outro espetáculo. E ele já estava com o ingresso comprado, né? Com o ingresso para o Porto Verão. Naquela época, era um os ingressos eram padronizados e eram para qualquer espetáculo. E ele enviou para o Teatro de Câmara para assistir o Vida Muda. Pagou o táxi, né? Pagou o táxi, foi super gentil. Chegando na bilheteria do Vida Muda,
E a nossa produtora ligou pro camarim dizendo que tinha um casal de deficientes visuais querendo assistir um espetáculo mudo de clown, porque o detalhe é que o espetáculo era completamente mudo. Cara, e nós não sabíamos o que fazer, total. Depois dos risos de todos e o que fazer, a gente enviou mais um táxi para eles irem pro Sesc assistir. Eu sei que vocês dublaram no verão passado, que é um espetáculo de dublagem, de música e tal. Eu sei que eles fizeram um tour. Não, mas escutaram a música, pelo menos. Virou as músicas. Ligar pro rádio era mais fácil. Então, no final, eles foram escutar música. Como eram horários diferentes mesmo, os espetáculos. Era o mesmo horário, só que eles chegaram um pouco antes. Acho que entraram um pouco atrasados. Eu acho que entraram um pouco. Tá. Mas escutaram várias músicas no final, né? Se divertiram. Mas essas histórias são maravilhosas, cara. A encarnação era tanta do produtor que ele mandou direto pro Vida Muda. O Zé manda para qualquer teatro para eles assistirem onde tiver lugar. Primeiro que teria lugar Vida Muda, porque não lotava nunca. Nem de graça a gente lotava o Vida Muda. E foi o fracasso do Vida Muda que criou o Porto Verão. Você vê só. Fracasso de público, era um espetáculo premiadíssimo, até ganhar Sorianos de melhor ator. O espetáculo viajava em festivais, era premiado. E era um cult, as pessoas que viam adoravam. É o problema do cult, né? É o problema do cult. É o problema do cult. Né? Mas de público, de bilheteria, era um fracasso. Assim. No Porto Verão, depois que a gente criou o Porto Verão, porque eu disse pro Zé, vamos fazer uma mídia mais pesada junto aí, eu quero ver se dou uma potencializada no público do Vida Muda. E afinal do Porto Verão, depois de 6 semanas, tivemos 12 mil pessoas nos 6 espetáculos. 5 lotaram. Magro do Bonfa, vamos dar uma de Magro do Bonfa. Magro do Bonfa estava na casa do pai da mina, e foi lá conhecer o pai da mina, né? E o velho, e o baiano estava lá, o velho, o Magro do Contador estava ali, o velho começou, né? Magrão, tu tá namorando a minha filha, vou ter que te perguntar, Magrão. Eu digo, pode perguntar, velho. Quanto tempo faz que tu não trabalha, Magrão? Eu digo, que dia é hoje, velho? Quinta-feira, quinta, quarta, terça, 22 anos. E quantos anos tu tem, Magrão? 22 anos. Quer dizer, então, que tu nunca trabalhou, se tu sabe por que tu pergunta, velho. Não me faz te pegar nojo. Essa mortal. Levanta, tranquilo. Outra do que? Aí eu conto, a Luma de Oliveira no auge. Tá, era considerada a mulher mais bonita do mundo, mais sexy do mundo. O Agildo. Ah, não, então tá confundindo. A Bruna, desculpa. É a Bruna. Essa era a Luma que casou com o Raio Batista. Não, eu confundi. Tava lá. A Bruna, que tinha piada. A Bruna, horrorosa. Mas essa semana falarei da deusa múmia do egípcio, menina da Maria, coisa horrorosa. Aí eu tô ali, dando aula, e o Magrão, eu tô louco pra transar com a Luma de Oliveira de novo. Eu parei a aula. Mas peraí, só um minutinho. Tu já transou com a Luma de Oliveira? Não, mas é a segunda vez que me dá vontade. E o Lula, claro, falando. Eu bolei um texto com o Lula. 1 ano atrás eu larguei esse texto no WhatsApp. Eu vou dizer. Antes de dizer o texto, me diz o seguinte. O Lula é um personagem que vai ser polêmico, porque muitos o amam e muitos o odeiam. Transferiram isso para ti, os que amam o Lula, amam o personagem, e os que odeiam o Lula? Porque eu não faço nenhuma crítica ao Lula em si e não entro no âmago da política. Eu faço o Lula brincando e aquelas loucuras do Lula, dele falar o negócio errado, de falar... E o pessoal gosta. A gente está num tempo em que as pessoas têm muito mais euforia do que ânimo. Euforia é algo passageiro. Euforia depende do contexto, depende da circunstância. E é uma coisa que passa muito rápido. Ânimo não. Ânimo é firme, é forte. É quase como se fosse uma fé. Algo de bom vai acontecer se tu estiver bem posicionado, entendeu? É que nem um atacante. O atacante se faz pela posição. Ele não corre desesperadamente atrás da bola. Ele está bem posicionado, uma hora a bola vai chegar. Centroavante Aipim, está fincado ali. Sim, vai acontecer. A bola vai chegar nele, ele vai colocar para dentro. Mas é difícil ficar bem posicionado, porque todo mundo entra naquele desespero. Sai correndo para um lado, e a bola vai passando de lado para outro. Vai passando todas as chances. E eu acho que a felicidade, ela acontece contigo mesmo quando tu está triste.
A felicidade é uma solidão, é ler um bom livro, é ouvir uma boa música. Tu não precisa estar, entendeu? Tu não precisa estar rindo para ser feliz. Só deixa eu te fazer uma pergunta que não tem nada a ver com o que tu está falando agora, mas é que ler um bom livro. Tu também é Tesouros da Juventude. Esses dias a Cíntia Moscovici estava falando, perguntei para o Flávio William na entrevista anterior também. Nós todos, de alguma forma, fomos incentivados a ler lá atrás. Né? Tu deve ter incentivado teus filhos agora, eles já estão bem nessa transição. Né? A Mariana, com 22, ainda pegou muita literatura em papel, o Vicente já pega muito mais. Kindle, tablets, Kindle, né? Já baixa os livros. Como é que foi para você lá atrás isso? O que você leu? Onde é que está a tua base de literatura na infância e na adolescência? Eu acho que a base minha de leitura foi o jornal. Mais do que livros, mais... Olha, o jornal tinha a época do Correio do Povo, né? Standard. Nossa! E eu disputava com meu pai quem acordava mais cedo para ler o jornal. Porque meu pai não é que lia o jornal, ele destruía o jornal. Leu o jornal, depois de uma outra pessoa, ele fica destruído. E eu tentava ler o jornal antes do meu pai. E o jornal é uma espécie, para mim, de novela do mundo real, do tempo real. Isso, para mim, foi muito importante. A minha experiência com o Correio do Povo Standard é um tio meu, já aposentado, né, que eu chegava na casa dele e, ao contrário de alguém que destruía o jornal, ele ia dobrando perfeitamente aquelas páginas Standard, porque ele sabia que a filha, o filho e a esposa dele iam ler depois. É muito generoso. E as dobraduras dele eram quase origamis japoneses. Ele ia dobrando, tal, porque ele não tinha braços muito grandes, ele não era um homem muito grande, alto, assim, né? Mas ele ia dobrando e aquilo ficava organizado. E acho que até já meio que deixava assim, organizado para a tia, principalmente o que ela deveria ler, o que ela gostava de ler. Né? E naquela época, é a minha época já de gostar da Guaíba, era o Sérgio Jockman no rádio, fazendo a crônica antes do Renner. São lembranças da minha infância. A pessoa lendo o Correio do Povo Standard, quando eu ia para a escola, passava na casa dele, isso era 10:50, a crônica do Jockman no rádio e depois o Renner com o Milton Jung. Agora também fez lembrar isso. Mas é bonito, né? Esse esforço de ler o jornal, esse esforço de organizar o jornal. Então essa é uma das primeiras experiências impactantes de leitura. Tu lê o Globo diferente do que lê a Zero Hora, já que eles são tamanhos diferentes? Lê. Até porque eu leio muito o jornal Globo em voo, né? Mas em voo é um chato, né, cara? Exato, tem que ter... Tu não abre o Globo num voo, né? Tu vai dobrando, né? Tu vai dobrando, mas tu tem que ter muito talento de dobrar e sem fazer barulho, entendeu? Tá certo. Sabe? Nesse ponto, os jornais espanhóis e os jornais gaúchos argentinos têm mais vantagem, né? O tamanho deles... Sem sombra de dúvida, né? É uma dobradura. A Zero Hora é uma beleza. Tu vai ali e deu. Só fica aqui. Dá até nos voos atuais que tu vai mas o Globo, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, todos eles são briga Correio Brasilense. Tu lê no papel ainda? Leio. Tu lê no papel, não lê no tablet, não lê no... Tá. Me diz outra coisa. Felicidade Incurável. Vamos voltar para o livro, que a gente começou a falar de jornal, não tem nada a ver o nosso papo. Felicidade Incurável. Você tem o que mais a falar dele? Eu não li o livro, por isso que eu estou te perguntando assim. Me pareceu um livro de autoajuda, do jeito que tu está falando. Não, eu acredito que eu tenho uma impossibilidade de fazer autoajuda. Adoraria fazer, não tenho nenhum preconceito com autoajuda. Não tenho. Pareceu. Não tenho. Não tenho preconceito. Mas eu tenho uma incompetência em função das histórias, né? A autoajuda, ela fortalece certezas. Certo. E a literatura, ela cria cada vez mais dúvidas. Certo. Tu tem tantas dúvidas que tu acaba não cometendo nenhuma bobagem, com medo de errar a dúvida. Então tu fica com dúvidas intensas, vívidas. E eu acho que esse livro traz dúvidas, né? Discute o nosso tempo, discute esse tempo esse tempo amoroso, por exemplo, em que como fica esse amor para toda a vida se a gente tem muito mais vida hoje em dia? Como fica se a nossa longevidade aumentou? Antes, tu podia ter um único casamento, é bem possível ter 30 anos de um casamento, porque tu morria com 60 anos. Mas e casava aos 30. Aos 30, Hoje, se tu vai viver até uns 80, 90 anos, nossa, tu pode ter 3 grandes casamentos de 20 anos.
No próximo bloco, a gente faz uma síntese de quem cantou para os nossos telespectadores. Fique ligado nessa retrospectiva do 21h30 de 5 de setembro, quando a gente estreou aqui na TVU, até hoje. Voltamos em instantes. Você precisa dar novos ares ao seu ambiente. Com a Ecoflor, uma empresa especializada na manutenção e execução de paisagismo e ajardinamento em condomínios, empresas e residenciais, você ganha em qualidade de vida e se aproxima da natureza. Com uma equipe especializada de paisagistas, oferece projetos sem custo. Faça já seu orçamento. Ligue 3266-2025 ou acesse ecoflorpaisagismo.com.br. Modernidade e requinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br. Fechando essa retrospectiva, vamos colocar um pouco de música na roda e a gente separou, vários foram os músicos que passaram aqui, mas 3 em especial cantaram para nós, né? Jorge Versilo, Antônio Villeroy e também o Duca Lendecker. Vamos relembrar alguns desses momentos muito legais. Pretendo ainda te olhar como a primeira vez, como quem olha pro amor que ainda não tem. Talvez até Colombo buscasse descobrir no além do além, não um novo mundo por vir, mas os mares profundos de alguém. Pretendo assim me jogar pelas asas da vez, como quem sonha em voar e ainda não fez. Rimando mar com rio, caminho dentro em mim. Se Drummond fez assim, vou erguer um castelo ao amor, com as pedras de por onde eu vim. Mais do que fazer, a mágica da arte está em olhar. Y ya no puedo resignarme a no mirar, y por eso ya me pongo a desear. Más que tu cuerpo yo quiero que tú me quieras. Te ves tan bien que me imagino lo que pasa donde sea, que se enamora cada tonto que te vea, porque tienes en tu piel la primavera. Ah, la primavera que hasta hoy se me escondió. Foi no dia em que eles se encontraram na praia do Pinhal, que ela olhou pra ele e disse: baby, não me leve a mal.
Ele sempre foi um cara desses que estuda demais, demais. Procurando encontrar a solução pra tudo com muita paz. E agora o Pinhal não tem mais a gente lá. Eu volto pra lembrar que a gente cresceu na beira do mar, na beira do mar. Ela se formou há pouco tempo e quem tocou na formatura fui eu. E é claro que passaram aqui muitos amigos, muitos jornalistas, falando a respeito de comunicação, falando a respeito de livros, falando sobre várias coisas. Vamos acompanhar aí alguns desses momentos sempre muito especiais. É um prazer meu estar aqui no programa para conversar contigo aí sobre esse livro que ficou muito legal, apesar do meu texto, apesar da minha participação, e de outros jornalistas, como bem apontaste, aqui do Rio Grande do Sul, são, eu acho que depois dos paulistas, né, porque essa é uma produção, esse livro, Felipe, da Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Abracine, que reúne jornalistas do país inteiro. Né? Ainda você crítico de cinema e repórter de caderno de turismo. As duas coisas. As duas coisas. Te agrada muito. Eu poderia fazer turismo vendo o festival de cinema. É o melhor de dois mundos, né, É o melhor de dois mundos. Também gostaria disso. E tu tá mais próximo que eu. Uma parte eu já fiz, né? Repórter de turismo é o próximo objetivo. Mestre Veríssimo, é uma alegria aqui poder dizer parabéns, né, pelo teu aniversário e falar contigo mesmo que remotamente, como eu estou fazendo agora. Deu 8.300 quilômetros de distância, mas para isso serve a tecnologia, não é? E eu sempre digo que a família Veríssimo é definidora do gaúcho, né? Da imagem do gaúcho que ele tem de si mesmo e da imagem que o gaúcho tem no exterior. No exterior, que eu digo, é de Santa Catarina para cima, né? O Érico Veríssimo com o Capitão Rodrigo e o Luiz Fernando Veríssimo com o Analista de Bagé. São dois clássicos, dois grandes formadores da imagem do gaúcho, né? E eu fico pensando, sempre isso me intrigou, né? Quando o Luiz Fernando Veríssimo foi criar o Analista de Bagé, não pensou um pouco do Capitão Rodrigo? O quanto pensou no Capitão Rodrigo e o que tem do Analista de Bagé no Capitão Rodrigo? Beijo pra ti. Bom, o Capitão Rodrigo é uma figura épica, né? Representa aquele gaúcho desbravador, né? E o Analista de Bagé é uma caricatura. Acho que a grande diferença é essa. E o Analista de Bagé não nasceu como analista, nasceu como um garçom grosso da fronteira, né? Num restaurante francês. Então o humor do analista era essa discrepância entre ele e o seu meio, né? Eu fiz esse personagem para o Jô Soares, que usou algumas vezes. Ele deixou de fazer, mas como eu tinha gostado de fazer a figura do analista, as histórias do analista, eu transformei então o garçom gauchão grosso num psicanalista também gauchão grosso. O Anônimos Gourmet foi um livro que eu escrevi, tá? Que eram as aventuras de Anônimos Gourmet. Tá? Então, esse livro é o brasileiro que ganhou o Prêmio Nobel, era o título principal. E embaixo tinha um subtítulo, Uma Aventura de Anônimos Gourmet. Então, era um brasileiro que tem um ano, que um dia estava olhando os ganhadores do Prêmio Nobel e eu vi que em 1941 ou 42, se não me engano, não foi conferido o Prêmio Nobel. Por causa da guerra. Por causa da guerra, né? Sim. Aí eu cheguei e criei uma história que naquele ano um brasileiro que tinha horror da notoriedade, que era um grande escritor, tinha ganho. E o cara que conhecia ele era um sujeito misterioso que usava o cognome de Anônimos Gourmet. Então ali surgiu o Anônimos Gourmet.
E na Playboy eu usava muito como um personagem que visitava restaurantes, que visitava coisas. Um cara sofisticado era o Anônimos Gourmet. Daí veio o nome. Então, quando o Apple me convidou para fazer o quadro de gastronomia na TV Com, ele me disse, era Homem na Cozinha o nome do programa. Eu digo, pô, Homem na Cozinha não vai durar 2 semanas esse programa. Fechando essa retrospectiva e agradecendo muito a você pela sua companhia em 2016, a gente separou um clipe muito legal, feito pelo Duca Lendecker com a família do Duca, que ele apresentou aqui. E é um vídeo legal porque lembra verão, lembra praia, lembra família, e que é o que a gente quer, que todo mundo passe muito bem o Réveillon desse sábado para o domingo, 31 para 1º, a chegada do Ano Novo, com a sua família, com os seus amigos, em uma forte comemoração. A gente encerra esta retrospectiva do 21 e 30 2016 com o Duca Lendecker agradecendo muito a sua sintonia aqui na TVU. Foi um prazer ter estado com vocês. Quero agradecer muito o meu parceiro de todos os programas, o produtor Matheus Dávila, que esteve conosco, e também toda a nossa equipe técnica. A todos vocês, um feliz 2017. A gente se reencontra ao vivo, 21 e 30 da próxima segunda-feira, com um programa muito especial e já informativo, porque afinal de contas, festa é esse final de semana. O ano que vem chega segunda como dia oficial, dia já útil, e a gente vai ter que correr atrás de muita coisa para ser de novo muito útil para você. Esse é o nosso desejo. Boas festas. Feliz Ano Novo. Tchau. Sou da era Kodak, 12 poses, asa 100. Olhe para a luz e dê um passo pra cá e outro pra lá. Diga X e feliz. Tá piscando, assim não dá. E para saber se ficou bom só depois que voltar da revelação. Agora não é mais assim. Então chega junto e tira só mais uma pra garantir. Só mais uma pra garantir.